question of where childhood obesity started, and if this is truly an epidemic, I believe it started in America. And I believe it started because coming out of World War II, before World War II, people made food, but coming out of World War II, and also a little bit World War I, we saw wartime technology needing to become peacetime businesses. And so we saw refrigeration and trucks and processed foods all coming as technologies out of the wars. And these big technologies needed to become peacetime big businesses. And when they did, we started becoming enamored in our country with this highly processed foods. And I think it started here in our country, almost ground zero, and it spread like an epidemic all over the world. O que você comprou? Pra quem? Ian é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedir, aí já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora, ele diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. Essa daí é a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. Não gosta de mim mais não? Então vamos embora. A mãe vai dar, vem cá. Limpa essa lágrima aí, ó. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Na verdade, quando a gente vai falar sobre causa, ela é tão multifatorial, ela é tão multifacetada, são tantos hoje os fatores que têm sido atribuídos, né, à obesidade, que isso até dificulta o seu tratamento. A gente diz fatores genéticos, né, de alterações que você vai ter cromossômicas, né, de herança familiar, como você vai ter de fatores vinculados à própria gestação, ao próprio período da alimentação, né, se amamentou ou não ao seio materno. A microbiota intestinal hoje tem um foco muito grande como fator de risco para a obesidade. E os fatores, todos os fatores ambientais que a gente atribui, né, à questão da alimentação, da qualidade da alimentação, com essa inserção tão forte dos alimentos que a gente chama de processados e ultraprocessados, quer dizer, esse alimento que a gente chama como alimento, então está se resgatando essa questão da comida de verdade. Atividade física, cada vez mais as crianças e adolescentes, né, ficam enclausurados, ficam dentro dos quartos ou nas redes sociais, então não tem um gasto também. Então tudo isso são vários fatores que a gente está vinculando a essa questão do crescimento da obesidade. Os riscos para a saúde de uma criança ou um adolescente com excesso de peso são vários.
Porque qual é o problema da obesidade? É o que a gente chama do excesso de massa adiposa, ou seja, excesso de gordura em relação ao restante do corpo todo, né? Ou seja, de músculos, dos outros tecidos. Então, assim, o excesso de gordura, o excesso de massa adiposa que a gente chama, ela traz uma série de efeitos adversos para a saúde da criança. Inclusive, a gente tem um projeto aqui na universidade, da qual eu sou coordenadora, que a gente faz vigilância nas escolas aqui vinculadas à proximidade da universidade, associado com doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que a gente fica monitorando? O que o obeso ele tem predisposição? A desenvolver intolerância à glicose, futuramente desenvolver diabetes. Ele faz uma resistência à ação da insulina, que gera essa intolerância à glicose e alterações também no perfil lipídico, ou seja, aumenta o colesterol total, diminui o colesterol bom, aumenta o colesterol ruim, aumenta o triglicerídeo, aumenta a pressão arterial. Ele fica mais predisposto a processos inflamatórios, porque na verdade a obesidade a gente considera como uma doença inflamatória, então isso é uma cascata de alterações que, dependendo da gravidade do caso, durante o tempo que a criança está exposta a esse excesso de gordura, né, e a manutenção disso no transcorrer da vida, vai norteando a gravidade maior ou menor, e dependendo também do estilo de vida que ela leve. É diferente de um obeso que você tem, que é sedentário, de um obeso que faz algum nível de atividade, né? Um obeso que come desde os processados e ultraprocessados, mas come os alimentos in natura e minimamente processados. Daquele que só come processado, quer dizer, o risco ele vai mudando de acordo com aquele tipo de comportamento que aquela criança ou aquela família tem. Ele tinha 3 anos e pouco quando eu me separei. Para ele se acostumar com a ideia, né? Para ele era difícil. Ele chorava. Ele internou no hospital, ficou 10 dias no hospital com dor de cabeça. Fizeram vários exames, não acharam nada. Saiu do hospital e foi onde que ele começou a engordar. Aí o médico me explicou, o pediatra dele, que é ansiedade, sistema nervoso, que fez ele se afogar na comida. Como ele não podia falar, argumentar alguma coisa, ele começou a comer. Você gosta de assistir televisão? Gosto. Fico o dia inteiro na televisão e no computador. E quando você vê propaganda de alimentos na televisão, dá vontade de comer ou não? Dá. Eu sempre digo que, na verdade, a gente vive uma sociedade um pouco esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que você vende, né, principalmente para o adolescente, mesmo para a criança, um padrão de beleza, quer dizer, eu tenho que ser magro, esguio, e o menino tem que ser musculoso, eu vendo isso, e ao mesmo tempo eu vendo o quê? Um monte de celulares, de tablet que faz, de um monte de acessos a um monte de redes sociais que vai fazer com que eu fique bastante sedentário e me seduz a comer o que é mais prático, que é um pacote que você rasga, ou então uma pizza que você abre e você enfia no micro-ondas. Então, assim, você incute nessa criança, nessa família, né? Por uma questão toda que a gente tem, né? Não só de mídia, mas de interesses econômicos mesmo, de você ter esse comportamento alimentar, mas exige ao mesmo tempo que você tenha um determinado tipo de padrão. Essas informações, elas muitas vezes são passadas pela televisão, mas ao mesmo tempo passa outra que desconstrói essa informação, que de fato seria aquela que formaria uma consciência melhor sobre o nosso corpo e a nossa saúde. Antigamente, por exemplo, lá na minha tese, as meninas que também tinham essa certa preocupação com a magreza, com estar esguia, esbelta, né? Eram sempre pessoas que viviam ou da sua imagem, né, do seu corpo, ou bailarinas, né, aeromoças. E isso foi mudando de uma tal maneira que várias, né, as meninas de uma maneira geral, e os meninos, os rapazes, estão tendendo a ter muito essa preocupação com o corpo, essa exigência que a mídia aí tem trazido muito, né,
nessa coisa meio exagerada de vender, tornar nosso corpo uma mercadoria, né? E a saúde acaba também nesse meio virando mercadoria. Você não pode cobrar do seu filho, por exemplo, eu vou sentar agora e eu vou comer uma pizza inteira. Vou comer 4 fatias de pizza. Aquela pizza média eu vou comer ela inteira. Na frente do meu filho, mas meu filho, você não pode comer, porque sabe que isso aqui é muita coisa para você. Como é que você pode cobrar do seu filho uma coisa que você efetivamente não sabe, faz? Então, essa protagonização, eu sempre digo para os pais, você vai capitanear isso, a gente está junto com você. Né? Mas a criança precisa ver isso, porque tem que ser um estímulo. Né? Ela vê a mãe numa curva ascendente de ganho ponderal, de ganho de peso, e ela não quer que ele ganhe peso. Né? Eu sou absurdamente sedentário, quero que meu filho faça natação, judô, basquete, e eu não faço nada. Assim, o quanto está sendo um estímulo para ele? Mas naquele momento ele não pode fazer. Mas aquela mensagem fica, ela fica marcada. Né? Mesmo que ele vai cometer alguns erros, assim, ele vai viver numa casa que tem um ambiente saudável. Se uma família ela traz bons hábitos alimentares, né, desde cedo, desde a própria amamentação, a mãe que tem o bebê e amamenta exclusivamente, né, leite materno, isso daí já ajuda muito essa criança, mesmo que ela, quando for socializar com outras crianças e até já entender essas mensagens que vêm pela mídia, já ajuda de fato ela a ter uma visão crítica. Um exemplo disso é meu filho. Tudo bem, vou falar assim, mas é filho de nutricionista. Mas eu me lembro que eu conversava muito com ele sobre as questões das propagandas. E uma vez no supermercado ele pegou um waffle, né? E tinha uns morangos maravilhosos na embalagem. Aí ele falou assim para mim, ele tinha 4 aninhos, mamãe, isso daqui é tudo mentira, né? É cheio de corante. Aí uma senhora ficou até assustada, espantada, né? Falou, que isso e tal. Aí eu falei, não, porque eu, além de eu ser professora, nutricionista, eu também sou uma mãe que sou preocupada com a alimentação e por conta disso eu trabalho muito essas informações com meu filho. O que depende de uma criança se manter obesa na vida futura, ela vai depender da idade que essa criança desenvolveu o quadro. Quanto mais precoce, mantendo isso, principalmente na entrada da adolescência, o risco é maior. Uma criança, às vezes, que é um bebê gordinho, uma criança pequena gordinha, depois ela conseguir distribuir, a probabilidade de ela ser obesa é muito menor. Briguento. Eric, é verdade? Quando você briga por causa de quê? Medo. Daí ele chora, que eu boto pouco, daí ele diz assim, já vou chamar a polícia, eu vou mandar prender vocês estão me matando de fome. Não é, Eric? Né? Os coleguinhas levam o salgadinho, ele tava comendo, aí eu disse pra ela que se pudesse, que vesse, não deixasse ele comer, principalmente o salgadinho, né, por causa do sal que tem problema de pressão. Ele chega a trocar as coisas do material dele no colégio pela merenda dos colegas. Né? É isso, Eric? O que você troca, por exemplo? Meu borracha. Por o quê? Lápis. Né? Borracha, lápis por o quê? Salgadinho. A escola é um lugar de você aprender. E eu digo que não é só aprender a questão da matéria, né, em si, né, do aprendizado em relação à matemática, português, história, geografia, ciências. Não, é aprender tudo, né? É aprender como ser um cidadão, compromisso social que você tem que ter. E também passa pela questão da aprender atividade física, né? Você não tem que estimular a atividade física na escola. Também aprender na escola uma boa alimentação, não só que esse conteúdo. E algumas escolas, até particulares, porque têm trabalhado, né? A gente tem um movimento dentro de algumas escolas de trabalhar com essa questão da alimentação, do excesso de peso entre os seus alunos, mas também a gente precisa ter dentro da escola uma opção saudável. Nas escolas municipais a gente tem o quê? O Programa Nacional da Alimentação Escolar, que você tem o quê? É oferecer alimentação para as crianças. Que essa alimentação seja de boa qualidade, é um pouco diferente do município do estado em relação a isso. Por quê? Focado em quê? Em alimentos, reduzindo os alimentos que a gente chama dos processados dos pacotes, os biscoitos e etc. E
as cantinas, que a gente tem muito assim também nas escolas particulares, né? E nas públicas, não é cantina dentro, é aquela que fica no portão do lado de fora da escola, né? É aquele senhor que está ali vendendo o quê? Bala, chiclete, pirulito, salgadinhos de pacote, guaraná natural, que de natural não tem nada, um monte de aditivo. Então, aquilo tudo está sendo vinculado, ela saiu de lá. Então, assim, como a gente deve trabalhar com isso? Isso aqui dentro da escola, a gente trabalhar, eu acho sempre que informação é a melhor forma. Bom, na verdade eu me trato aqui desde os 4 anos, desde a idadezinha dela. Porque eu sempre tive problema de sobrepeso, desde bem pequenininha. Então, na verdade, minha mãe me trouxe, todo mundo, e eu me parei um pouco e voltei agora. Então, como eu voltei, porque eu estou muito acima do peso, e ela convive muito lá em casa, ela está convivendo direto com a gente e já é aquela coisa, dificuldade de andar, direitinho de subir, e ela tem um problema de alergia, então se cansa muito. E o peso acaba ajudando, né? É por isso que eu resolvi trazer ela para se tratar junto comigo. Eu sempre tive um problema de sobrepeso e era uma coisa que sempre me atrapalhou muito, porque eu também sou alérgica igual a ela. Então, o sobrepeso atrapalha em certas coisas, até na hora de andar, na fala, até mesmo para cantar, para qualquer outro tipo, entendeu? E ela, na idadezinha dela, ela já tá no sobrepeso, a gente já consegue ver, devido a remédios, mas também por causa da alimentação. E aí isso é uma coisa que é inevitável, é uma coisa que atrapalha, então a gente acaba tendo que procurar ajuda. E graças a Deus a gente tem a doutora Lúcia, tem um projeto aqui no Grafê, que é uma coisa eficaz, já teve resultado comigo antes, mais nova, sendo que devido à preguiça mesmo, né, porque a gente acaba cedendo às vontades, eu larguei e estou retornando agora, porque não dá para ficar sem. Para a gente poder startar um tratamento, essa família procurar um atendimento, eu acho que, na verdade, eu digo que ele começa lá na vida intrauterina, lá no consultório dessa gestante, né? Trabalhar com essa mulher desde que ela está grávida. Então, a gente diz o quanto é importante para a prevenção da obesidade, o parto normal, né? Como fator de prevenção, porque ele modula um outro tipo de microbiota intestinal. O primeiro alimento que a criança tem que ter contato também é o aleitamento materno, que modula essa microbiota e é fator de proteção também contra a obesidade. Essa orientação alimentar no primeiro ano de vida, quando a criança começa a ser desmamada, né, que a gente vai se introduzir alimentos com 6 meses. Como que é essa introdução? Como é importante a alimentação nos primeiros 5 anos de vida, em que a criança vai criar hábitos, ela vai ter memória de sabor, ou doce, salgado, mais apimentado ou não. Essa modulação é muito importante. Esse aqui, o que é? Batata. Você gosta? Não, só frita. Esse aqui, o que é? É batata. Você gosta? Amo. Esse aqui eu gosto também. É um salgadinho que é feito de milho, que é feito com gordura de girassol, com óleo de girassol. Então tem muito pouca gordura. Então é um produto bom? De todos os produtos que estão aqui, eu escolhi mesmo só o Ruffles, esse e esse aqui mesmo. Não dá pra competir fruta com salgadinho. Por que você acha que não? Porque eles são muito gostosos. Começou a perceber o seu filho mais compulsivo, comendo mais e começando a aumentar o peso, é hora de procurar. É quando ela está com excesso de peso e ainda quando criança, não deixar chegar na adolescência. Por quê? Tem uma questão hormonal vinculada. Que aí você começa a ganhar muito mais células de gordura, que a gente chama, você multiplica mais as células. Quando você entra na adolescência, com excesso de peso, você multiplica, você ganha muito mais células de gordura que você deveria ganhar. Ela já procura quando o filho já está com dores articulares porque está pesando demais. A criança começa a ficar com as pernas arqueadas porque está muito pesada. Ou porque ela está começando a ser zombada na escola, bullying na escola porque tem excesso de peso, e a mãe começa a ficar preocupada por causa disso. Né? Ou então porque essa criança já tem um colesterol elevado ou porque a pressão arterial aumentou. Então, isso já é um desfecho que deveria ter sido evitado antes. Qual é a parte do dia que você mais gosta? De noite. Por quê? Porque eu vou dormir. Eu sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. Faz um pequeno tempo que eu tô tomando remédio para pressão, então eu já achei que estava na hora de ser tratado. Dieta para as pessoas é sinônimo de privação, de sacrifício, não comer A, B. E dieta para o nutricionista é o quê? É uma alimentação equilibrada, balanceada, adequada para a sua idade, sexo, momento biológico que você está.
Então, o que a gente diz que é um processo de reeducação. Eu tenho que reaprender a como eu devo comer. Eu tenho que aprender a como distribuir esses alimentos durante o dia, em que momento comê-los, de que formas devem ser preparados. Isso tem que ser muito trabalhado. Ah, eu vou comer bolo? Ótimo. Tem várias formas de você fazer bolo, ou reduzido de açúcar, ou sem açúcar, em que você adoça com o quê? Com a própria fruta, com a banana, com a maçã, com canela. Massas de tortas que a gente pode fazer com oleaginosas, ou seja, que são oleaginosas? As castanhas, né? Castanha do Pará, castanha do Brasil, né? A castanha de caju, ou uma amêndoa, uma noz. Eu tenho formas diferentes de fazer e apresentar o alimento. Ah, eu posso fazer um brownie? Sim, você pode fazer um brownie com um chocolate de melhor qualidade, que tenha mais cacau, menos açúcar. Eu já não coloco açúcar aqui ou ali. Você vai trabalhando para não se sentir que eu estou privado daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que equilibrar a alimentação dela. Eu tenho que atingir o requerimento de diversos tipos de minerais e vitaminas, que são fatores protetores para ela, tanto para favorecer o crescimento, mas para proteger ela de doença, para proteger ela de dislipidemias, né, com alterações de gordura no sangue, de hipertensão, de diabetes. Eu estou trabalhando com esse alimento na consistência, na forma que eu estou dando, na frequência com que ele aparece, se é para comer com casca ou sem casca, para poder aprender. E sempre destacando que dentro disso a gente está trabalhando com todas essas questões que estão sendo colocadas na mídia hoje. Quer dizer, o alimento ele é transgênico ou não, o malefício que ele tem ou não, a questão do agrotóxico presente ou não. A população tem que estar, porque inclusive alguns tipos de agrotóxicos eles podem ter alterações metabólicas que podem interferir na questão hormonal, que pode favorecer distúrbios de ganho ponderal. Então, assim, isso também não pode ser totalmente descartado, né? Mas não seja que isso seja o agente principal. Mas tudo tem que ser trabalhado. Pode comer macarrão? Pode comer macarrão, mas de que forma eu vou fazer o macarrão? Que molho é esse? Ele vem com o quê? Não é só o prato do macarrão. O macarrão, ele é um lugar no prato. Eu digo que o prato tem que ter 5 alimentos diferentes, de 5 grupos diferentes. Eu até desenho com as crianças o prato e ela vai montando. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse. Não, mentira, eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. A gente tem que buscar mais ser do que ter, né? Acho que a gente está numa sociedade onde o ter está ultrapassando o ser, né? E onde também a educação, muitas vezes, ela é negligenciada. Por exemplo, pais, né, familiares, às vezes deixam para a escola a tarefa de educar, né? Eu acho que, por exemplo, tanto os pais, né, a família, os responsáveis, junto com a escola, deveriam ter essa preocupação. Por isso que a gente aqui, por exemplo, a gente tem vários trabalhos de extensão que a gente faz com adolescentes nas escolas, porque a gente acha que o adolescente ele precisa estar discutindo isso, ele precisa estar despertando esse senso crítico, porque todos eles têm essa criticidade em relação ao mundo, à vida, ao estar nesse mundo, né? E aí também ter essa crítica ao seu corpo, o que eu estou comendo, né? Porque a alimentação ela é uma ação também política, é uma ação de consciência.